paz do Senhor, meus amados. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Eu sou o diácono Joelson, professor da classe dos jovens, e essa é a nossa escola bíblica no lar. Hoje, com a nossa terceira lição, glória ao nome de Jesus, uma lição maravilhosa, e está conosco também para nos ajudar o nosso irmão, o auxiliar de trabalho, o irmão Nilvan Filho. A paz do Senhor aí a todos os ouvintes que vão assistir essa lição. A paz do Senhor, nosso irmão Joelson. Amém. E juntos viemos aprender e a desenvolver mais e aprender mais um pouco da palavra de Deus, o que tem para nos passar essa lição. É verdade. Então, vamos começar a nossa lição. Como já disse, é a terceira lição e tem como título Preparativos para a Conquista. Glória ao nome de Jesus. A nossa lição, ela tem 3 pontos, para que a gente, neste dia, venha aprender da parte do Senhor. O primeiro ponto, que tem como título, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. O primeiro ponto também tem 3 subpontos. O primeiro subponto diz, provede-vos de comida. O segundo, convoque as tribos, e o terceiro, seja fiel ao comandante. O segundo ponto, que tem os espias, que também tem 3 subpontos, onde vamos decorrer na lição. O primeiro diz, enviados para o reconhecimento da cidade. 2, os espias são descobertos. 3, um testemunho para os espias. E o nosso terceiro ponto, que tem Raabe, uma heroína da fé, que é dividido em 3 subpontos. O primeiro é uma mulher de fé, o segundo, uma mulher de estratégia, terceiro, a mulher do fio de escarlate e, por fim, a nossa conclusão. A nossa lição também tem como objetivo, tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. O segundo, explicar a respeito das necessidades de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que, sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. E o terceiro é demonstrar a coragem e a fé de Raabe, a heroína improvável. Glória ao nome de Jesus. O texto do dia, que diz... O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória, que está lá em Provérbios, capítulo 21 e versículo 31. Glória ao nome de Jesus para sempre. A gente também chama a atenção para você, o jovem, você que está nos ouvindo, a agenda de leitura, que tem aí segunda-feira, terça-feira, um versículo para que a gente venha meditar. Eu chamo a atenção que a gente aproveite cada dia, Glória ao nome de Jesus, medite nele e aplique na nossa vida para que Deus nos abençoe. Temos o texto bíblico, eu vou pedir para o nosso irmão Nilvan fazer a leitura do texto bíblico. O texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 2, versículo 1, 9, 11, 23 e 24. E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Glória ao nome de Jesus, Que leitura maravilhosa. E
com certeza neste dia, né, neste momento, Deus vai falar muito ao nosso coração. Como a gente já tem dito, o tema é preparativos para a conquista. A gente já tem aprendido na lição anteriores, né, que aqui está diante de Josué uma nova geração, né, pois a geração que saiu do Egito, ela pereceu no deserto, né, mas agora tem uma nova geração. Josué agora já tem assumido a sua posição, né, como líder, glória ao nome de Jesus para sempre, onde Deus determinou a ele uma missão, e agora ele se coloca, né, como Deus disse, se levanta, se coloca à frente do povo, e agora, né, Deus dá ordens a Josué para que Josué prepare o povo para a conquista, pois o que dividia, né, a conquista do povo, né, ou seja, o povo já tinha conquistado alguma coisa, né, mas havia de conquistar mais. Deus queria, né, mais, porque o povo já tinha conquistado, né, antes dividia eles o Jordão. Então, antes do Jordão, eles já tinham conquistado as terras, e é preciso ir mais à frente, né? E agora só dividia ele o Jordão. Eles teriam que passar o Jordão para tomar posse, né, da terra que Deus tinha preparado para eles, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas para isso precisava que agora o povo também se preparasse, né? Eu acho lindo, Deus promete, né? Deus cumpre, mas ele também exige alguma coisa, né? E para tomar posse das bênçãos de Deus, a gente também tem que se preparar, tem que ter uma preparação, né? E Deus prepara. Então é sobre isso que nós vamos falar, né, na lição. Glória ao nome de Jesus. A introdução nos diz: depois de ouvir as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Aí, com a chegada deles à fronteira da terra prometida, o discurso final e a morte do líder de Moisés, Josué já estava divinamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que faça os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? E vamos começar com o primeiro ponto, né, que fala: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Glória ao nome de Jesus. O primeiro subponto fala de uma ordem que Moisés dá, né? Ele diz que os príncipes das tribos, né, de Israel passassem pelo meio do povo e agora, né, prover-se de comida, porque, glória ao nome, como diz aqui a lição, eles viveriam, né, um novo tempo, novas experiências com Deus. O Deus que lá no deserto, né, operou maravilhosamente, né, fazendo maravilhas, como a gente vê na palavra de Deus, de noite na coluna de fogo, de dia na coluna de nuvem, cuidando, né, abrindo o mar, fazendo chuva de pão, de carne, né? Glória ao nome de Jesus. Ele agora, aleluia, não ia fazer dessa forma, né? Ele ia dar novas experiências. E agora ele dá uma ordem, né, através de Josué, pois foi a orientação de Deus, para que eles preparassem, né? Preparassem o quê? A comida. Porque depois que ele passasse o Jordão, né, não haveria mais maná dessa forma, né, como ele fez no deserto. Não é isso? Então, que eles se preparassem, né? Provede-vos de comida. No versículo 11, né, ele nos diz isso. Ó. O livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou
como foi o caso do maná. Eu acho que a gente pode analisar é que quando nós vemos ali no deserto, o deserto não tinha onde eles têm sustentos. Isso. Eles eram peregrinos e no deserto nós vemos que não tem como plantar nem nada. Então foi uma forma de Deus cuidar do seu povo naquele momento ali no deserto para que eles não morressem e mostrar quão grande ele era para o seu povo. Isso. Nós vemos que quando ele saiu do Egito com aquela mentalidade de escravos, onde eles não tinham o tão grande conhecimento desse Deus, o Deus deles, o Deus vivo que fazia. Então ali Deus cuidou, e a partir de então, quando eles saíram do deserto, ali Deus agora passou para eles, como é aqui, que provém as suas comidas, que eles tinham que prover, eles tinham que trabalhar, eles tinham que correr atrás, porque ali o cuidado de Deus estava no deserto, mas agora Deus estava ensinando uma nova etapa na vida deles, que era a etapa de que temos que se esforçar. É verdade. É onde nós vemos hoje que o jovem em si, ele tem que se esforçar para lutar pelo seu futuro, para lutar para conquistar algo para ele. Às vezes passa aquela fase podemos dizer assim, da criança, do adolescente, fica ali em casa, no descanso, no aconchego do pai, mas chega agora a juventude que tem que ir atrás, estudar, procurar um trabalho para que venha trazer o mantimento para a sua casa. E nós vemos aqui um ensinamento trazendo para o conceito jovem, é um ensinamento que o quê? Deus estava dizendo assim: eu cuidei de vocês, eu fiz vocês crescerem, agora está na hora de vocês andarem, e eu vou ajudar vocês, porque Ele continua ajudando. É verdade. Boa palavra, né? Como eu tinha falado, Deus fez a promessa, né? Deus era fiel para cumprir. A gente também teria, ou seja, o povo também teria que fazer algo, né? E tudo na orientação de Deus. E essa orientação de Deus, hein, com relação a eles agora, né, prover-se os chefes, né, os príncipes das tribos, passaram 3 dias se preparando, né? Glória ao nome de Jesus, preparando a comida para que quando chegasse na terra prometida, né, eles pudessem se alimentar. Diz assim, ó: Josué reuniu os príncipes do povo e deu-lhe uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Veja que eles estavam com fome, por exemplo, era só pedir. Um exemplo, como o nosso irmão Nilvão falou, com relação ao jovem, né? Hoje mãe, traga isso, mãe, mas chega um momento que você vai ter que levantar, você vai ter que agir. Glória ao nome de Jesus. E Deus estava ensinando, como ele já falou, isso ao povo também. Glória ao nome de Jesus. Então era preciso que o povo, né, tomasse uma posição. Aí diz aqui, não estavam acostumados: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Eles precisavam de suprimento e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita que a ordem visava a preparação de receita com a derradeira porção de maná. Maná ali, eles pegavam o maná e faziam pão, faziam bolo, né? E outras coisas mais. Mas era preciso que eles agora fizessem, né? Bem como a provisão de alimentos da Transjordânia, onde estavam acampados. Josué precisava dos auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Os príncipes das tribos foram excelentes ajudando, o que nos mostra que quando Deus quer fazer algo significativo no meio do seu povo, Ele separa e prepara cooperadores. Glória ao nome de Jesus. A gente vê que Deus também preparou para Josué pessoas que iam lhe auxiliar, né? Porque, como a gente sabe, né, a obra ela é grande. Glória ao nome de Jesus. Mas Deus sempre tem alguém que vá ajudar. Uma coisa bem interessante é que Deus, a obra é dele, a obra não é nossa. E Deus, ele não está interessado só em escolher uma pessoa e pronto, você vai ser o líder. Nós vemos com Moisés, que Moisés, Deus, ele no início, ele começou só, mas depois recebeu o conselho e levantou ajudantes. E nós vemos que Josué segue esse ensinamento, porque nós não conseguimos na nossa vida fazer tudo só. Nós precisamos de ajudadores. Porque eu gosto de falar e enfatizar, nós não somos completos em tudo. É verdade. Nós às vezes fazemos algo e às vezes não conseguimos fazer outra coisa, mas tem outra pessoa que consegue executar aquela atividade. E Josué viu a precisão de levantar auxiliares, cooperadores para ajudarem na obra.
ninguém consegue, temos aquele ditado que diz assim, ninguém consegue viver só neste mundo. É verdade. Nós sempre precisamos de alguém, para que um trabalhando de uma forma, outro de outra, possamos se unir e trabalhar junto pelo mesmo propósito. Oh, glória ao nome de Jesus. Né? Então, vamos passar para o segundo subponto, que agora diz, convoque as tribos. Era outra ordem, né? Outra orientação, né? Outra preparação para tomar posse da terra prometida, era que também as tribos estivessem unidas. Glória ao nome de Jesus. E a gente vê aqui que ele fala com referente, né, às tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, pois eles já tinham tomado posse, vamos dizer assim, da terra que eles pediram a Moisés, que era aquela terra, por eles ser criadores de gado, tinha muito gado, né? Então eles pediram a Moisés que ficasse antes do Jordão, mas era preciso também que eles ajudassem, né, na conquista da terra, como Deus tinha ordenado, para que eles também fossem, né, a peleja, porque seria uma guerra, uma luta para tomar, ainda que Deus tinha prometido, mas, como a gente disse, a gente também teria a nossa participação, e eles agora precisariam também ajudar. Ele diz, os guerreiros da tribo de Ruben, Gad e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger as mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então, era preciso que as tribos se unissem também, né, e fossem ali ajudar para que aí tomassem posse da herança, da terra prometida. Uma coisa bem interessante que eu acho é que nós vemos que uns foram para a batalha, mas outros ficaram protegendo, vigiando. Nós vemos isso bem claro, vários fatores da Bíblia, que a Bíblia nos traz assim, orai e vigiai. Nós vemos que com Gideão, quando foi a escolha dos 300, nós vemos que uma das partes lá que foi escolhida aqueles 300, depois que os covardes foram embora, foi o quê? A vigilância. Isso. E nós vemos aqui que Josué traz um ensinamento também para nós, que uns foram para a guerra, mas outros ficaram vigiando, guardando as suas famílias. Isso. E é um ensinamento que nos traz que a família é um propósito que foi criado por Deus. Isso. E nós precisamos vigiar. Neemias fala isso lá no capítulo 4, versículo 14, que nós temos que ter cuidado com as famílias, porque as famílias foram constituídas por Deus. Então, nós temos que, sim, ir à luta, mas nós temos que tomar de conta e ter cuidado das nossas famílias. É verdade. É uma ordenança de Deus e nós vemos várias vezes na palavra. É verdade. E como fala também em Apocalipse, é bom lembrar quando Deus diz, né, a gente deve guardar o que nós temos, né? E aqui eles guardam a herança que Deus tinha dado a eles, né? No caso, a tribo de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés. Glória ao nome de Jesus. Então, o terceiro subponto, ele diz que seja fiel ao comandante. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? O povo estava estabelecido, abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas. O líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo, uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. Né? De nada adiantava ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estavam dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte de guerra, né? Ou seja, ser fiel ao comandante. Como diz aqui, não adiantava Josué ter estratégia se o povo não também abraçasse a causa, né? Glória. E era preciso que todo o povo tivesse unido, era um só pensamento, né? Por exemplo, a tribo de Gad e de Ruben já tinha a terra que eles queriam, né? Glória ao nome de Jesus. Imagine se ele dissesse, não, eu não vou, não é? Mas eles, né, diz aí, não, o que Josué determinar, nós estamos aqui para fazer.
deu as mãos, como a gente chama, né? Uma expressão, deram-se as mãos, se uniram e por isso que conquistaram, por isso que chegaram, né, a tomar posse da terra prometida. Glória ao nome de Jesus para sempre. Foi a fidelidade ao comandante, a crer, como Deus disse, né? Deus disse que hoje engrandeceria o nome de Josué, né, diante do povo, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. E a gente vê isso, né? E a gente vê que teria que ser uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. Porque a gente sabe que é difícil, né? Moisés morreu e agora Josué assume, né? Geralmente sempre tem, né? Glória ao nome de Jesus, mas graça, né, que eles aceitaram, e o que eu acho bem interessante é que ele faz lembrar da palavra, né? Ele diz, olha, lembre aquilo que Moisés falou, né? Então lembrar da palavra, foi pela palavra. Glória ao nome de Jesus. E uma coisa interessante é que nada adianta ter uma bela estratégia se não é um líder. E a outra coisa que chega bem interessante é que as pessoas estejam dispostas a obedecer. A partir do momento que a gente obedece ao nosso guia, ao nosso líder, a gente também é beneficiado. O povo de Israel obedeceu a Josué naquele momento, como falou das duas tribos, foi bem interessante o ponto aí de Ruben e Gade. Eles podiam olhar e dizer assim, eu não vou mais, eu já conquistei, o resto que se virem. Aquele pensamento egoísta. Mas o que? Eles obedeceram a Josué, que era o líder deles, e com a obediência, ouviram a estratégia, e todos saíram vitoriosos. Com a junção de todas as tribos, eles conseguiram conquistar a vitória, porque eles obedeceram, eles seguiram ao líder, ao guia, que era Josué. É verdade. E a gente vê que o próprio Deus disse que era fiel a Josué, né? Disse, eu vou estar contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Veja, o próprio Deus já estava dizendo, né, afirmando que estaria com ele. Aí diz, Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué. Josué capítulo 1, versículo 5. E agora o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Josué capítulo 1, versículos 16 ao 18. Os hebreus estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. Por isso, eles pedem duas coisas. Eles pediram duas coisas, né? A primeira era que Josué agradasse a Deus, no versículo 17. E a segunda coisa era que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Versículo 18. Como aprendemos na lição passada, também Deus pediu isso a Josué quando ele diz, esforça-te, né? Dá o máximo. Glória ao nome, porque eu vou estar contigo. Assim também o povo agora firma também, né, um compromisso com ele, a ser fiel a ele, glória ao nome, nessa obra, nessa missão, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. A gente tem aqui o ponto importante, glória ao nome de Jesus, né, que diz, a herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. Glória ao nome de Jesus para sempre. Interessante, esse ponto importante. A herança de Deus só pode ser recebida por aqueles que a desejam. É uma coisa interessante que só conquistamos a nossa... Eu gosto de falar que a nossa herança hoje, nos nossos dias, é o céu. Isso. E a gente só pode conquistar, receber essa herança se a gente desejar, se a gente correr atrás, se a gente se render, se a gente aceitar a Cristo como Salvador. Então a nossa herança ela é conquistada se nós desejássemos. É verdade. E a gente vê que Deus prometeu a terra, só que quando ele chega, encontra, né, outras nações. Então era preciso que eles tomassem posse. Glória ao nome. E a primeira coisa, né, era o desejo, né, o querer, vamos dizer assim, né? Como diz, querer é poder. Glória ao nome de Jesus. E agora eles são animados, né? E agora eles vão passar a terra. Mas era preciso, né, como todo líder, como todo estrategista, né? Glória ao nome de Jesus. Era preciso que ele conhecesse,
glória ao nome de Jesus, o inimigo que ia enfrentar, né? Porque até então eles não conheciam, vamos dizer assim. Então, o que é que Josué faz agora, né? Que é o segundo ponto que nós vamos entrar, que agora ele envia os espias, né? Para conhecer a terra, para ver a cultura, o modo deles, né? A estratégia de guerra deles, né? E uma coisa interessante é que Josué já era preparado nisso. Que quando Moisés estava no deserto, ele manda ali, manda para ver a terra prometida, para ver, ele manda 12 espias. E um daqueles 12 espias era Josué. Nós vemos que dos 12, 10 voltaram e disseram, gente, não dá. Assim, a terra é boa, a terra é o que falar, manda leite e mel. E nós vemos que 2 homens precisavam para carregar um cacho de uva. Que coisa interessante. Mas o que é incrível é que eles olharam e disseram, não, mas não tem como, já é povoada a terra. Não Gigante, temos como, gigante. nós não temos como conquistar. Mas chegam aqueles 2 espias, que Josué era um deles, nós vimos que era Josué e Caleb. Josué diz, não, se Deus prometeu, trazendo para a nossa linguagem, nós vamos conquistar. Então, quando nós vemos essa parte de espias, quando Josué manda, nós vemos que Josué já tinha essa estratégia, porque foi um dos espias que trouxe as boas novas, e por causa dessas boas novas, nós vemos que Josué conseguiu chegar às terras prometidas. Glória ao nome de Jesus, né? E a gente vê aqui que ele aprende isso com Moisés, né? Com Moisés. Então, ele agora manda 2 espias, né, a verem a terra, né? Glória ao nome de Jesus. Aí ele diz, no final do período da idade do bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era, na verdade, uma cidade-estado, que tinha seu próprio exército, carros e instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim e, possivelmente, após o luto pela morte de Moisés, Josué enviou 2 homens de confiança para conhecer o local em que a batalha seria travada, né? Essa conduta de Josué em conhecer a condição que seria enfrentada por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. A gente vê, como o nosso irmão falou, né, com relação a Moisés enviou os 12 espias, né, para que fosse ver lá a terra, e eles trazem um relatório, né, 10 desanimador e os 2, né, que animou o povo. E agora, né, ele também manda 2 para ver, mas uma coisa era certa, né? Dependendo do relatório, seja ruim, as circunstâncias difíceis, mas ele não ia desistir, porque a fé era maior, né? A guerra já seria travada. Não teria retrocesso. É verdade. Glória a Deus, né? Então, ele envia os espias, né? Mas, infelizmente, os espias foram descobertos. Verdade. Né? Mas a gente vê que, como Deus tinha prometido de estar com o seu povo, né? Deus agora revela que está com o povo. De que forma? Prepara alguém que, na nossa visão, né, era improvável, né, para que cuidassem deles. Glória ao nome de Jesus. E essa pessoa é quem? Raabe. Eu acho interessante nessa parte, Joel, é que a pessoa que foi escolhida, eu acho que se fosse olhar pela sociedade, até a sociedade de hoje, ia ser desprezada. Ali, ela, porque era uma prostituta, era uma meretriz, não era uma mulher de família. Isso. Mas nós vemos que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe cor, não escolhe a raça, o ciclo social e econômico que você vive. Mas o que ele escolhe é aquelas pessoas que querem ter um encontro com ele. Não importa quem seja, porque ele veio para todos os enfermos, para todos que queiram aceitar ele como Salvador. E nós vemos a lição aqui com Raabe, quando ele chega ali para Raabe, e Raabe é como uma prostituta, mas dá ali o aconchego, acolhe aqueles 2 espias e dá o livramento que nós vamos ver. E Deus faz uma grande coisa na vida de Raabe que nós vamos ver no seguir da lição. Glória ao nome de Jesus para sempre, né? E o que eu acho interessante, que ela reconhece
eles, né? Verdade. A gente vê que ali se encontra com Raabe protege eles, mas talvez ela olhou para os espias e viu que eles estavam meio temerosos, né? Eram dois, Sim. né, diante de uma cidade, glória ao nome de Jesus, mas ela dá um testemunho, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. Eu não sei quem falou a ela, né, do Deus de Israel, mas ela diz que ouviu falar que o Deus deles era o Deus dos céus. Glória ao nome de Jesus. Eu faço uma suposição, assim, são suposições que nós fazemos, uma análise, né? Eu acho que a notícia sempre corre à solta, nós temos essa, tanto boa como ruim, ela corre rápido. Verdade. E nós vemos que naquele tempo o povo de Israel estava ganhando várias batalhas. E eu acho que a notícia começou a se correr entre a aquela região que estava ali, e eu acho que chegou a Jericó, e ali ela escutou que vinha aquele povo que queria desbravar e ia tomar a terra prometida que Deus tinha prometido a eles. Eu acho que se espalhou. Não tinha o WhatsApp como nós temos hoje, não tinha o Facebook, não tinha o telefone, mas tinha assim, pessoas que transitavam e levavam essas notícias. E eu acho que desta forma chegou aquela mulher e tocou no coração dela, e ela sabia o Deus vivo de Israel. Isso é bem interessante. E a gente vê, né, que ela ouvindo gerou fé nela, a ponto de ela Deus usar. Veja como é que Deus cuida do povo, né? Deus usou ela para animar, disse: olha, Deus vai dar essa terra a vocês. Né? E quando nós ouvimos, nós tememos. O povo, o coração, né, fraquejou, né? O povo da cidade de Jericó, glória ao nome, porque ela tinha certeza daquilo. E ela colocou aquela certeza diante daqueles dois espias. Disse: não, olha, é como se dissesse: não se preocupe, né? Talvez você esteja preocupado, mas não se preocupe, porque o Deus de vocês é o Deus dos céus, e Ele vai dar essa terra é de vocês. Eu acho interessante que isso que está sendo falado está no nosso terceiro subtópico, já aqui no terceiro ponto, e fala assim: ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Eles ali atemorizados, com medo, mas ela tinha aquela fé, ela já tinha escutado. É como diz, aquela notícia, o que ela escutou de Deus mexeu no coração dela, e ali a fé começou a gerar, e a fé dela foi tão grande que ela disse assim, antes que ela já se entregasse, mas a fé já estava tão grande que ela disse: essa terra pertence a vocês. É verdade. E isso é muito interessante, o testemunho para os espias daquela mulher de Raabe. Glória ao nome. Ela ainda continua dizendo, né? Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aí, para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué. O pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Glória ao nome de Jesus. Como o nosso irmão disse, ela ouviu falar dos milagres, das grandezas, né, que Deus fez diante de Faraó, do exército, né, do Egito, que era o maior daquela época, e aí com certeza, né, mesmo não vendo, vamos dizer assim, mas a fé gerou-se dentro do coração dela, como diz a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e aí ela disse: eu creio, eu quero também esse Deus. E nós temos que ver que a fé é bem interessante, que é um paradoxo que diz assim: nós temos que crer para poder ver. A fé gera isso em nós, a gente crer antes de ver. Às vezes chegamos para uma pessoa e faz: olha, vai acontecer, eu sei que vai dar certo isso na minha vida. É a pessoa: mas como? Eu estou crendo, a fé é tão grande ali que eu estou crendo que vai dar certo, e dá certo, porque a fé é em Deus. Nós sabemos que em Deus é uma provisão para a nossa vida. Verdade. E chega ali o momento, e como foi em Raabe, ela creu e pôde ver as maravilhas de Deus na vida glória dela. Ao nome Glória de Jesus. a Deus. Né? E a gente vê aqui, né, que Josué, como diz um ponto importante, que diz que o líder precisa conhecer o campo de batalha, isto é, prudência, mas também manter uma inabalável fé na promessa do Altíssimo, porque ele sabia que, mesmo com as estratégias, né, com tudo, mas ele sabia que a vitória viria do Senhor, né? Na fé no Senhor. Glória ao nome
de Jesus para sempre. Então, estamos entrando agora no terceiro ponto, que vai dar mais uma ênfase, né, a Raabe. Glória ao nome de Jesus, né? Que diz: Raabe, uma heroína na fé. Primeiro subponto diz: uma mulher de fé. A gente já viu isso, né? Já temos comentado algo sobre a fé dela, que ela creu no Deus daqueles espias, né? No Deus de Israel, né? Glória ao nome de Jesus. E uma coisa interessante é que aquela mulher que para a sociedade, para o momento como nós falamos, não ia ter mais jeito, tinha tudo para dar errado a vida dela. Nós vemos agora que através da fé, e é quando nós entendemos que quando Cristo entra na nossa vida, que faz a transformação, aquilo que ia dar errado passa a dar certo. Aquilo que era improvável passa a ser provável. Aquilo que era impossível passa a acontecer. Glória. E nós vemos que Raabe não foi diferente. E Raabe, a partir da sua fé, tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez sua vida um instrumento em suas mãos. E tão instrumento que foi que quando nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, ora a fé é o firme fundamento, nós vemos que no capítulo 11, versículo 31, está Raabe ali. Raabe foi a sua ação magnífica que conferiu o status de heroína da fé. Que honra Raabe não teve por causa da sua fé. Ela creu, mesmo não sendo do povo, mas ela creu, e grande foi a história de Raabe. É verdade, glória ao nome de Jesus. E ainda diz: depois da queda de Jericó, casou-se com um homem de Judá e gerou um filho, Boaz. Isso. O qual posteriormente casou-se com a moabita Rute, assumindo sua geração a linhagem real, vindo a tornar-se antecedente do Senhor Jesus. Que bênção, hein? Verdade. Glória ao nome Daquele momento de ali Jesus. que ia dar tudo errado, nós vemos agora que ela gerou seu filho, que do seu filho gerou a linhagem real, futuramente, que era a linhagem de Davi, e nós vemos que depois chegou a ser ascendente de, como falou aqui, do Senhor Jesus. A maior linhagem que tem, a maior realeza, que não passa a coroa, não morre, não envelhece, o seu reinado é eterno. Oh, glória ao nome de Jesus, hein? Aleluia. O segundo ponto fala de uma mulher de estratégia. A gente vai ver isso, né, quando ela está lá com os espias, e ela faz uma estratégia para cuidar deles, para guardar eles, né? Guarda eles na sua casa, depois, né, coloca eles, né, num cesto para descer pela janela, e aí dá a estratégia dizendo: olha, vocês ficam 3 dias, esperem 3 dias, né, para que depois vocês possam ir. Diz aqui, ó, a mentira, ainda que ela mentiu, né, mas diz aqui: a mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e sua lei. Pessoa amadurecida espiritualmente resolve situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir, como aconteceu com Abraão quando foi questionado para Isaac acerca do cordeiro para o holocausto. Gênesis 22, 7 e 8. E por Jesus, quando seus irmãos lhe perguntaram se não iria à festa em Jerusalém. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, porque a gente sabe que ela mentiu. Chegou alguém lá, perguntou: cadê os homens? Ela disse: não, eles não estão aqui. E ela tinha escondido ele. Mas a gente vê aqui que foi uma fraqueza por não conhecer completamente, porque quem conhece a Deus completamente não mente, pois a própria palavra diz que quem mente é filho do diabo, Mas aqui foi uma fraqueza por não conhecer esse Deus. Glória ao nome de Jesus. E ele diz: Deus abençoa Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. Glória ao nome de Jesus. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com sua palavra. Abençoa e nos diz: vai e não peques mais. Suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Glória ao nome de Jesus. Então a gente vê aí uma mulher estrategista. Ela arrumou uma estratégia para proteger aqueles espias. Verdade. Glória ao nome de Jesus. E por fim, o terceiro suponho que fala a mulher do fio de escalar. Vou pedir para o nosso. A mulher do fio de escalar. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com seus descendentes mais nobres. Nós vemos que aquela mulher do fio de escarlate, que foi a ideia aqui que teve,
ele ia chegar no projeto divino futuro, que era apresentando ali, nós vemos que era já Deus trabalhando no Antigo Testamento, se ligando a Cristo, o sacrifício de Cristo, que era, como falou aqui, o descendente mais nobre de Raabe, que era Cristo. E nós vemos que todos os momentos, cada coisa ia se ligando a Cristo. O primeiro foi ali no Egito, quando era para ser passado nos seus umbrais o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte ia passar, e o umbral que tivesse, o sangue nasceu, o anjo ia passar por cima, já simbolizando o cordeiro que era Cristo. Nós vemos outro símbolo aqui também com Raabe, que era aquele fio, né? Aquele fio escarlate, que era o fio vermelho, já simbolizando também o que? A salvação, que era Cristo. O que chega aqui, o Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para um momento que o seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. Tudo estava se ligando, estava ficando ligado para chegar no Novo Testamento, que era o sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício que nasceu de uma mulher virgem, como falou aqui, nasceu, ele ia morrer na morte de cruz para que nos garantisse o seu sofrimento que ele passou, mas o que é mais interessante é que ele morreu, mas a salvação foi trazida por ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está preparando morada para nós nas mansões celestiais. E nós vemos que todos os acontecimentos bíblicos que temos na nossa Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, eles estão ligados. Nós vemos esses dois casos, que foi ali no Egito, e nós vemos agora de Raabe, e chegando a Cristo. O maior sacrifício de amor, o sacrifício de salvação. Raabe ali colocou aqueles fios de escarlate para que ela fosse protegida, porque foi uma forma que os espias encontraram para que fosse identificada onde ela estava. E nós vemos que com o sangue de Cristo nós somos purificados e somos libertos, e também nós somos salvos do pecado. É verdade. Como Raabe foi salvo ali da destruição de Jericó, nós temos agora o sacrifício de Cristo, nós somos libertos e salvos do pecado. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Então estamos chegando ao final da nossa lição, glória ao nome de Jesus, né? E diz aqui a palavra, aqui o comentarista, que ele diz assim: diante de tudo que vimos, né, preparativo, como foi feito, né, a ação de Deus, glória ao nome de Jesus, e que prefigura, como o nosso irmão já tem falado, né, a Cristo, glória ao nome de Jesus, diz assim: o Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria de uma virgem e morreria numa cruz, trazendo salvação. Glória ao nome de Jesus. A conclusão nos diz: o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando o milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista, e Deus fez o milagre. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31, como nosso irmão já falou, glória ao nome de Jesus para sempre. E como diz o nosso texto do dia, diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Glória ao nome de Jesus. Sintetizando toda a lição, diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos. Amém? Glória ao nome de Jesus. Queremos agradecer a você, pedindo compartilhe, né? Dê um like, né? Isso. E aí, né, para que Deus continue abençoando essa obra. Glória ao nome de Jesus, né? Vamos orar, pedindo que Deus abençoe você e sua casa. Amém? Pedir o nosso irmão Nilvan para fazer essa oração. Amém. Seu Deus, queremos te agradecer, Pai Celestial, por mais um momento que estivemos aqui na Tua presença, na Tua casa, aqui esta noite, para aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Senhor, abençoe a cada um, Senhor, que está escutando esta aula, que escutou,
que aprendeu, Senhor, que você é um Deus que faz prodígios e maravilhas, e o mesmo Deus que operou na vida ali de Josué e do povo de Israel, naquela conquista da sua terra prometida, também opera nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Viemos pedir, venha nos ajudar, Senhor, nesta jornada do dia a dia, neste momento de crise que estamos enfrentando, mas sabendo que somos mais do que vencedores. Deus, abençoa a tua igreja, o nosso pastor, abençoa todos nós e nos ajuda a enfrentarmos esta jornada. Ajuda cada um de nós. É assim que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos.